Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 26 de janeiro de 2026. E o texto hoje, meu irmão, vamos começar aqui com Mateus 26. Mateus 26, o versículo é o 32. Olha só. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Aqui é Jesus falando para os discípulos em vida, depois da ceia. Ele ceiou, antes da morte dele, ele ceiou, tomou a ceia junto com os discípulos. Foi na ocasião que ele falou para Pedro, falou aqui no 31, ele diz assim, ó, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava falando para ele, olha, vocês hoje vão me negar, vão me abandonar. Jesus falou isso para eles, vocês vão me abandonar. Porque está escrito lá em Zacarias 13:7. Só que Pedro falou, não, Senhor, eu não. Ainda que os 11 te abandonem, mas eu vou contigo até o fim, até a morte. Pedro falou, Jesus explicou para Pedro, falou, não, Pedro, vocês vão me negar. Aí antes que o galo cante, essa noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará, antes que o galo cante. Mas olha, meu irmão, com uma misericórdia. Lá em Lucas está escrito que Jesus disse assim, ó. Lá em Lucas está escrito assim, Lucas 22, e versículo 32 também. Lá está escrito assim, ó. Deixa eu ver se está aqui. Lá tá escrito assim, ó. Jesus falando para Pedro, Pedro, Satanás pediu para vos peneirar, Pedro. Satanás pediu para vos peneirar, mas eu roguei ao Pai. Eu roguei ao Pai, né? Eu roguei ao Pai para que Satanás não tivesse poder sobre os discípulos. Satanás pediu para vos peneirar, eram os 12, né? Satanás queria acabar com 12, mas lá em Romanos 8:34, a Bíblia diz que Deus, Jesus, intercede perante o Pai por nós, por mim e por você. Jesus intercede. Mas aqui, meu irmão, voltando aqui, o texto, o 32 diz, mas depois da minha ressurreição, eu explicando, ó, Pedro, vocês vão me negar e tudo tal. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, vocês vão me negar, não adianta tu ficar falando não, mas depois da minha ressurreição, eu irei na frente, nós vamos se encontrar lá na Galiléia. Agora aqui, Mateus 28, o encontro. Mateus 28, vou começar do 7. Quando as duas Maria, Madalena e mãe de Tiago e João, e a outra Maria, mãe de Tiago e João, viram Jesus no domingo, né? Isso aqui foi na sexta que Jesus falou para os discípulos. Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou no domingo de manhã, tá aqui, ó. Primeiro as mulheres viram o anjo falou, ele ressuscitou. Ide, pois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós, vai na frente para a Galiléia. Ali o vereis. Aí o anjo ainda disse, é como vos digo, vai que é certeza. E 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Qual é a mistura? Medo com alegria. O medo, meu irmão, é porque as coisas estavam acontecendo. Eles, discípulos, estavam sendo perseguidos. Jesus já tinha sido morto e elas viram. Um exemplo, anteontem, na sexta, aqui era domingo. Anteontem elas viram a crucificação, Jesus sendo pendurado e pregado na cruz. Elas viram, então, aquele estrondo também que a Bíblia diz quando o anjo apareceu, deu um tremor lá, misturou esse medo com a alegria de ouvir do céu, do anjo, do mensageiro do céu, que era o anjo, que ele ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos, aquele que vocês buscam.
Eu sei que vocês têm intimidade com ele, eu estou aqui para confortar vocês, ele ressuscitou. E aí a Bíblia diz que elas se retiraram, aqui ó, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, medo e alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Ela correu para dizer para o discípulo que o anjo tinha mandado dizer que ela estava na Galileia. Que ela estava não, que Jesus ia encontrar ele na Galileia, como Jesus tinha falado lá no Mateus 26:32, onde foi o primeiro texto que eu li, né? Aí aqui, ó, e eis que Jesus, agora é o 9, primeiro foi um anjo que anunciou, agora é o próprio Jesus, ó. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essa saudação salve não é simplesmente não é uma saudação qualquer. Então Jesus diz salve em outras traduções, e Jesus o saudou. É como se ele dissesse: vem, minhas filhas, já passou, já passou. Foi anteontem, ela estava, né? O psicológico dela ainda estava ainda com aquela era medo misturado com alegria. Mas aqui, quando elas viram Jesus, Jesus acalmando, confortando, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer toda a obra do inferno, do diabo. O diabo tentou oprimir, entristecer. E Jesus veio para confortar. Olha, meu filho, já passou. Eu venci a morte. Olha eu aqui, ó. Venci a morte. Né? Não temas, ó. Salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aí elas o adoraram a Deus. Elas adoraram a Deus. De espírito e verdade. Agora o 10. Ó, o 10. Pedro já tinha negado Jesus aqui. Jesus tinha sido crucificado. Mas ó, o 10. Fazendo um paralelo com Mateus que eu li, com Mateus 26:32. Que Jesus já tinha falado, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar, Pedro. E Pedro, não, fala lá, não, eu não vou te negar não, ainda que os dois se neguem. Jesus falou, Pedro, vocês vão me negar. Mas depois, quando eu li aqui, ó, no 26:32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. 26:32. Agora 28:10 diz, então Jesus lhes disse, Jesus dizendo para as mulheres, ele tinha acabado de acalmar elas, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Olha aqui, meu irmão. Jesus já tinha decidido por Pedro lá, por Pedro, né? E Lucas fala mais detalhado, fala, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, para vos peneirar vocês, mas eu intercedi ao Pai. Olha, meu irmão, antes mesmo de Pedro negar Jesus, Jesus já estava intercedendo para que Pedro não caísse, para que Pedro não desviasse do caminho. E Jesus disse para ele, olha, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Esse é o trabalho. Né? Olha, quando uma pessoa é fortalecida, passa por uma experiência que nem Pedro passou, por uma experiência espiritual, o trabalho dele agora é confortar outros. O dever dele é confortar. Jesus falou, quando tu te converter, eu orei por ti. Mas quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Entendeu? E era o que Jesus fez com Pedro. Jesus fortaleceu Pedro. Aqui Jesus prometeu, Pedro, quando eu ressuscitar, vocês vão me abandonar, tudo bem, mas quando eu ressuscitar, nós vamos se encontrar lá na Galileia. Quando Jesus ressuscitou, meu irmão, Pedro estava triste para lá, abandonado. Aí as mulheres chegaram para ele e falaram, Pedro, olha, o mestre quer te ver. Oh, glória, hein? O mestre quer conversar contigo. Lá em Marcos, Jesus ainda diz assim, a Maria diz, o anjo ainda diz para Maria, avisa os discípulos e também a Pedro. Pedro estava o mais arrasado no momento ali. E o conforto da parte de Jesus veio. Ó. Então Jesus lhe disse, não temas, e de avisar a meus irmãos. Meus irmãos, olha, tinha negado ele, mesmo assim negando ele, avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Aí, meu irmão, já está grande o texto, mas esse aqui significa o quê? Quando você, meu irmão, pecar contra Deus, Deus é o primeiro
a estar lá te esperando quando você se arrepender, viu? É o primeiro interessado na sua restauração, quando a gente pecar contra Deus. O Salmo 51:17 diz que o coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Entendeu? O coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.